Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Que alegria poder estar aqui nesta noite, participando deste abençoado culto, deste grande congresso, onde tenho certeza, os 2 dias anteriores foi de grandes bênçãos da parte de Deus, e hoje não vai ser diferente. Se o nosso pastor presidente não tivesse me escalado, eu não poderia estar aqui devido às atividades lá em Siriaém, mas Deus é bom e certamente dirigiu o nosso pastor presidente, atendendo o pastor Manuel Anísio, para que eu estivesse aqui. E eu tenho certeza que nenhum de nós que aqui chegamos vamos sair com as mãos vazias, nem da mesma maneira que chegamos. Deus tem preparado algo especial esta noite para você aí na galeria. Só quem crê, confirme esta palavra. Há algo de Deus especial para esta última noite de congresso. Deus abençoe nosso pastor presidente e sua família, e sou muito grato a Deus pela vida do servo do Senhor, como também pastor Anísio. Que Deus continue ajudando, abençoando. É tão bom ser seu vizinho, porque sempre a gente está junto. E eu fui muito abençoado com a minha família, por sua vida. Mamari, Manquésia não pôde estar devido ao processo que estamos passando, mas ela manda um abraço e está esperando a oportunidade de estar com a senhora, não é? Porque Deus sabe o sentimento que ela tem, e a senhora também. Deus abençoe Mamari, o amigo presbítero Lucas, todos os demais companheiros presbíteros. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sinto uma grande responsabilidade sobre meus ombros esta noite, mas estou aqui confiando num Deus que é maior do que a responsabilidade. E vocês têm orado, têm jejuado, e Ele tem uma palavra para os nossos corações esta noite. Quantos dizem amém? Nós vamos ler Mateus capítulo 5 e versículo de número 16. Mateus capítulo 5 e versículo de número 16. Eu já passei 200 e estou precisando de alguns auxílios. E dentre eles o óculos, não é? Mas alguém pode dizer: eu não tenho 40, pastor, e uso óculos. É defeito de fabricação, não é? Mas depois dos 40 não. É necessidade mesmo. E eu vou fazer uso para não ter dificuldade. Mateus capítulo 5 e versículo de número 16. Vamos ler juntos, meus irmãos, todos juntos? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mulheres vivendo, dá para ser mais forte, mulheres vivendo, quantos podem dar glória a este Deus Todo-Poderoso? Você sabe o que quer dizer glória de Deus na Bíblia? Todas as vezes que aparece esta expressão, a glória de Deus, está querendo falar de algo que Deus é, algo que Deus tem. Quer falar também do que Deus faz ou é capaz de fazer. Quando nós lemos na Bíblia a expressão glória de Deus, está falando do seu poder, está falando da sua majestade, da sua sabedoria, da sua grandeza, da sua santidade. E faltaria aqui, irmãos, adjetivos, substantivos e outras palavras para dizer o que é a glória de Deus. Mas quero nesta noite poder afirmar que nós podemos ver a glória de Deus de várias maneiras. Nesta noite, nesta grande reunião, eu já posso ver a glória de Deus aqui. Não tenho dúvida de que a glória de Deus está neste lugar. Glória ao nome do Senhor.
Mas me veio ao coração, enquanto orava, falar à luz da Bíblia sobre 3 coisas que a Bíblia nos revela, que manifesta a glória de Deus, que revela a glória de Deus. 3 manifestações da glória de Deus que a Bíblia nos mostra e que todos nós vemos, podemos confirmar e viver por estas coisas que a Bíblia mostra, que manifestam a glória de Deus. Em primeiro lugar, a glória de Deus é revelada através da sua criação. Repita comigo: a glória de Deus é manifestada através da sua criação. Tudo o que Deus criou manifesta a sua glória. Veja aí o que o apóstolo Paulo disse quando escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 1 e os versículos de número 20 e 21. Poderemos ler a partir do versículo 19, já que temos tempo, não é? Romanos capítulo 1 e o versículo 19 está escrito: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Versículo 20: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, que não podemos ver, o poder de Deus é invisível, como a sua divindade, o fato dele ser Deus, não se vê, mas se entende, e claramente se vê pelas coisas que estão, o que, irmãos? Criadas, para que os homens pecadores, do versículo de número 18, que diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. O que Deus criou mostra a sua glória, e os homens ímpios e pecadores não podem dizer que Deus não existe, porque a criação de Deus mostra que Ele existe. Versículo 21 diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, conhecido através do que Ele criou, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. É uma realidade, irmãos, alguns querer negar a existência de Deus. E aqui mostra esta verdade neste versículo que nós lemos. Mas aqui afirma que mesmo que alguns queiram negar a existência deste Deus, não poderão, por causa das coisas que foram criadas por Ele. Enquanto uns tentam negar a existência, a veracidade do Deus Todo-Poderoso, do Deus verdadeiro, do Deus que criou os céus e a terra, há aqueles que, como o Salmo existe, que ele é real. Abra a sua Bíblia no Salmo 8 e o versículo de número 1 e o versículo de número 3. Salmo 8 e o versículo de número 1. O salmista diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome aonde? Em toda a terra. Eu vou repetir este versículo: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda, pois pusestes a tua glória aonde? Pois pusestes a tua glória aonde?
sobre os céus. Ele diz aqui no versículo de número 3, uma expressão muito bonita. Diz assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, eu só tenho uma coisa a dizer: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Mas este mesmo salmista, no Salmo 19 e o versículo de número 1, ele continua provando a veracidade de Deus, a realidade do Deus verdadeiro, quando ele diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Ele está falando aqui, irmãos, do poder de Deus para criar um astro como o sol, colocá-lo num só lugar. Há quem diga que o sol se move, mas a ciência já provou que Deus colocou o sol como num quarto, como num lugar, e diz que ele é como o noivo que sai daquele quarto e se alegra como um herói a correr o seu caminho, e ele sai correndo de um lado para o outro do sol, da terra, da extensão da terra. E enquanto o sol, o mundo vai girando, a terra vai girando ao redor do sol, e o sol vai passando em toda a extensão da terra, ele não está dizendo outra coisa senão: Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus é grande, Deus é poderoso. Tudo que Deus criou está dizendo: Deus existe, Deus é grande, Deus é poderoso. O sol diz isto, a lua diz isto, as estrelas estão dizendo isto, os pássaros quando cantam, o mar quando se levanta com as suas ondas encapeladas, aleluia, o rio quando sussurra no seu caminho, as aves do céu quando cantam estão dizendo: Deus existe, Deus é vivo, Deus é poderoso. Estão manifestando a glória de Deus. Há alguém que diz que uma ave quando canta, uma ave quando dá o seu grito, está dando um agouro de morte. E eu não acredito que nesta noite há crentes que ainda se assustam com o canto da coruja, porque isto é engano, é mentira, isso é coisa de catimbozeiro, de xangozeiro. O crente entende que quando a coruja canta, ela está manifestando a glória de Deus e dizendo: Ele está vivo, Ele é real, Ele é poderoso, Ele me criou. E Deus não só criou, Deus também mantém. Sabe por que o sol fica lá no seu lugar? Porque Deus está dizendo a ele: fique aí, não saia daí. É pelo poder da palavra. Sabe por que a lua não desce? Sabe por que as estrelas não caem? Sabe por que o mar não avança? É porque ele mantém tudo no seu lugar. E alguém diz: é a lei da gravidade. Mas quem criou a lei da gravidade foi este Deus, que com a sua glória enche toda a terra. Ele não só criou,
Ele continua dominando tudo o que ele criou. E quando ele quer mudar as leis naturais, ele muda. Ele tem tanto poder, irmãos, que ele é capaz de criar fenômenos que os homens ficam querendo entender o que é que está acontecendo e não entende, ficam numa confusão tremenda. Mas quem conhece a palavra entende que é ele no controle, é ele mantendo todas as coisas. Ele já fez isso tantas vezes. Quando um dia Josué precisou que o sol continuasse para uma guerra que ele estava contra os inimigos de Israel, ele orou e por falta de conhecimento ele disse: sol, para em tal lugar, naquele lugar, não se mova daí da onde você está, do vale de Aijalon. E a Bíblia diz que o sol parou. E alguém depois descobre que não era o sol que se move, e sim a terra que tem o seu movimento de rotação ao redor do sol. Mas eu glorifico a Deus por isso, porque num tempo em que não tinha telescópio nem satélite para conhecer as coisas, o servo de Deus orou, o líder de Israel, Josué, orou a Deus, e Deus respondeu a sua oração, e ele entendeu que o sol parou. Mas não foi o sol, foi a terra que parou. E sabe o que isso nos faz, irmãos, entender? É que ainda que a gente ore sem saber, Deus sabe de tudo e responde a nossa oração. Independente de estarmos orando tendo conhecimento de alguma coisa, você pode orar por uma enfermidade pensando que tem ela, e o médico diz que é aquela enfermidade, mas o médico também não sabe tudo, e pode ser outra oportunidade, outra enfermidade, ele sabe onde está, qual é, e o mais importante, ainda que você ore pensando que é a enfermidade que o médico disse, ele sabe qual é e tem poder para curar exatamente o que você tem. Ele para a terra, mas ele faz também a terra retornar. Ezequias, quando orou a Deus, e Deus mandou o profeta voltar lá e dizer a ele que ia dar a ele 15 anos de vida, ele disse: eu só creio em uma coisa, se acontecer uma coisa. Qual? A sombra do sol voltar atrás os graus, que é normal a sombra ir avançando, mas voltar, irmãos, voltar, só o Deus poderoso, cheio de glória, é que faz isto. Quando ele quer, ele diz a corvos: vá lá onde tem carne. Mas não é carne podre não, é carne boa, viu? Urubu só come carne podre, irmão. Corvo só come, mas não, Deus disse a ele: olha, vá lá onde tem carne boa e pegue carne. Para quê, meu Senhor? Leve para o meu profeta que está lá junto ao ribeiro de Querite. Ele é tão grande, irmãos, que ele cria e domina e governa tudo que ele criou. Um dia lançaram o profeta Daniel na cova de leões, e quando Daniel caiu lá, os leões tudo de boca fechada. E se Daniel perguntasse: por que vocês estão todos aí com a boca fechada? Eles iam dizer: porque aquele que nos criou teve uma conversa com a gente. Veja a glória de Deus esta noite, enquanto eu prego, enquanto eu falo. Vá meditando na glória de Deus, na grandeza de Deus, no poder de Deus. É este Deus de quem eu prego, que está dizendo esta noite: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu sou mesmo e estou contigo, diz o Senhor. E um profeta desobedeceu a Deus e tomou um navio para um lugar que Deus não havia mandado. E a Bíblia diz que Deus preparou um grande peixe e o esperou lá exatamente aonde iriam lançá-lo. E quando lançaram aquele profeta desobediente, aquele profeta do coração duro, que queria a vingança dos ninivitas, o peixe já estava lá. E ele abriu a boca, que ele não ficou com a boca aberta tomando água não, irmãos. Ele ficou lá no local. E quando lançaram Jonas, o Deus que criou disse: abre a boca,
Chegou Jonas, ele engoliu, fecha, leva lá para... Ele é grande ou não é? Ele é poderoso ou não é? E ele está aqui esta noite. Ele está aqui esta noite te dizendo: veja a minha glória em tudo que eu criei. Olhe para o céu, veja a minha glória. Olhe para as estrelas, veja a minha glória. Olhe para o mar, veja a minha glória. Olhe para o que eu criei e diga esta noite, como os anjos estão dizendo lá no céu: toda a terra, toda a terra, toda a terra está cheia da sua glória. Enquanto eu meditava nesta palavra, neste primeiro ponto da mensagem, a glória de Deus é manifestada através da criação, eu me lembrei do pastor Albertino. Quantos aqui conheceram o pastor Albertino, que foi pastor aqui em Santo André? Tem alguém que conheceu? Faleceu num acidente há muitos anos, né? E o pastor Albertino uma vez contou que foi dirigir um culto numa fazenda, e ele pregou uma mensagem baseada neste tema do primeiro ponto desta mensagem. A glória de Deus é revelada através da criação. E o dono da fazenda estava ouvindo em casa, e quando terminou o culto, o dono da fazenda mandou chamá-lo e disse para ele: eu escutei o senhor pregando e dizendo que o seu Deus é quem criou tudo, é quem domina tudo, é quem controla toda a natureza, e eu quero ver se isso é verdade. Eu mandei cavar um açude já faz dias e não chove, e eu estou precisando. Então o senhor fale com esse seu Deus para ele mandar chuva e encher o açude, porque se ele não fizer isso daqui para a próxima semana, nem venha, porque o senhor não vai pregar mais aqui, porque não é verdade o que o senhor está pregando. Desafiou não foi o pastor Albertino, desafiou foi o dono da palavra, desafiou foi... Aleluia, aleluia, aleluia. Às vezes alguém está se levantando contra você e está pensando que se levanta contra, que está desafiando você. Tá não, está desafiando é o teu dono, o teu Deus, aquele para quem tu vives. E o pastor Albertino ouviu aquilo e disse para ele: está bem, eu vou falar com ele. E chegou em casa, disse à sua esposa: eu hoje vou passar a noite no templo orando. Ela disse: por quê? Depois eu lhe digo. E foi para o templo, em frente à casa pastoral, na época, o próximo. E aí ele passou a noite orando a Deus e dizendo: Senhor, e agora? Faça alguma coisa. Tu sabes que eu prego porque creio e sei que tu és real, que tu és verdadeiro, que tu és aquele que cria e domina e mantém toda a criação com o teu grande poder. Faz alguma coisa. E por aí ficava escutando se estava chovendo, não é, irmãos? E não chovia, e não chovia, e o dia raiou, e ele escutou quando a buzina tocou lá na frente da casa dele. E a esposa disse para aquele senhor que estava no carro, que era o fazendeiro: vá, ele está aí na frente no templo, toque lá que ele lhe atende. E o homem correu, cruzou a rua, bateu no templo e disse na porta do templo: e, pastor, pastor. E ele disse: meu Deus, o que é que esse homem quer? Não choveu a noite toda, eu fiquei atento e não choveu. E ele veio aqui e ficou preocupado e abriu a porta: sim, senhor. Pastor, pode ir fazer o culto na próxima semana lá, o que o senhor prega é verdade mesmo. Ele disse: mas não choveu. O que foi que aconteceu? Ele disse: acordei e o açude está cheio. E alguém foi lá na minha casa, um dos funcionários da fazenda foi lá na minha casa e disse: seu fulano, aconteceu algo sobrenatural, algo estranho. E ele disse: o que foi? Essa noite, ainda de madrugada escura, eu acordei e fui olhar lá o campo, e quando eu estava olhando para o céu, vi que uma nuvem veio, se colocou assim na direção do açude, parecia que abriu uma torneira e desceu água, desceu até que encheu o açude, e aquela nuvem foi embora. A criação revela a glória de Deus.
a gente fica pensando, tem que chover para encher rios, tem que chover para encher, aleluia, açudes. E Deus está dizendo, não, é só eu mandar numa nuvem e colocar lá. Ele é grande. Veja a glória do teu Deus enquanto prego. Começa a meditar em tudo que Ele criou e a dizer, o meu Deus é maior do que eu possa imaginar. A criação revela a glória, o poder, a grandeza deste Deus. Será que você pode dar glória a Deus esta noite, enquanto o Espírito Santo acrescenta a tua fé, fortalece a tua fé, enquanto o Espírito Santo tira toda a dúvida que estiver aqui em alguma mente, achando que vai ficar tudo como está. Mas o Deus de Abraão te convida esta noite a olhar para o céu e contar as estrelas, se é que tu podes contar. A promessa é grande, mas existe mais estrelas no céu do que tu imaginas. E o Deus que te fez a promessa, foi Ele quem criou todas elas. Olha para o céu. Mas o segundo ponto, aleluia, eu sinto a glória de Deus aqui, querendo nos envolver de uma maneira especial. Eu vou me segurar para pregar aqui, porque minha vontade é correr, é pular, é voar aqui dentro com a glória que já encheu esta casa. Aleluia, 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 aleluia. Mas, irmãos, uma segunda revelação da glória de Deus nós encontramos na palavra, que é através de Cristo Jesus. Diga comigo, o meu Deus se revela através da sua criação, mas também se revela através do seu Filho Jesus. João, no primeiro capítulo do Evangelho que ele escreveu, ele diz que quando viu a Jesus, foi a primeira coisa que ele pôde identificar. Abra a sua Bíblia, João capítulo 1 e o versículo de número 14. Ele declara: e o Verbo se fez e habitou entre. E o que é que ele diz mais? E vimos a sua glória. Como glória de quê? Como a glória do unigênito do Pai, cheio cheio de graça e de verdade. É muito bonito isso, João dizer: quando eu olhei para Jesus, quando nós olhamos para Jesus, quando nós o vimos, a gente pôde perceber logo que ele estava cheio de glória do unigênito Filho de Deus, aleluia, cheio de graça e de verdade. E ele veio para compartilhar conosco esta glória também. Nós que éramos o mundo pecador, que estávamos no mundo de pecado, e em nós havia somente trevas, porque foi isto
que o pecado trouxe para os homens foram as trevas que cobriram a terra e fez com que o homem não tivesse condições nenhuma de conhecer a Deus, de ver a glória de Deus, de ver a luz de Deus, sem que Jesus viesse para manifestar esta glória. Mas veja aí o que diz o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, e o versículo de número 6. Vejam que expressão tão linda. Diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz. Olha a criação aqui presente. O mesmo Deus que quando a terra era sem forma e vazia e só havia trevas sobre ela, o mesmo Deus que disse: haja luz, e houve luz, Ele fez isto também para com os homens pecadores. Segundo aos Coríntios capítulo 4 versículo 2 diz: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. E eu vou repetir para que você possa meditar o que Deus fez por nós. Deus resplandeceu em nossos corações. Só havia trevas, mas Deus que disse quando criou a terra que das trevas resplandecesse a luz, Ele também fez com que a luz resplandecesse em nossos corações. Ela já resplandeceu aí? A luz já resplandeceu. Onde foi? A luz de Deus já resplandeceu. Mas resplandeceu através de quê? Resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. E isto aconteceu através de quê? Da face da face de Jesus Cristo. Oh, irmãos, que coisa linda. Jesus trouxe a glória de Deus na sua face. E quando Ele olhava para o pecador, e o pecador cria nele, a luz da glória de Deus passava para o pecador. A luz da glória de Deus era e é transmitida para o homem pecador. Eu tive a oportunidade de nascer já num berço evangélico e nunca me desviei, graças a Deus. Creio que o irmão Lucas também e outros que aqui estão. Mas nós estávamos como pecadores desde que nascemos, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Então não se nasce um santo, se nasce um pecador, não é? Então eu precisei também crer em Jesus como Salvador, porque filho de crente só é crente se ele crê em Jesus como Salvador. Filho de crente só é salvo se ele clamar por salvação a Jesus. Não é o fato só de ser filho de crente. Mas eu acho muito bonito quando alguém tem um testemunho de que estava lá no mundo de pecado, de trevas, sem conhecer o Evangelho, mas de repente tem uma experiência de salvação. E às vezes a experiência é tão bonita. Eu tenho um irmão que era alcoólatra, e vi muitas vezes minha mãe ir buscá-lo e trazê-lo para casa e até dar banho. Ele já com mais de 20 anos e era super alcoólatra. Mas um dia ele estava sentado numa mesa de bar um domingo à tarde e passou um grupo evangelizando. Alguém voltou com uma literatura na mão, olhou para ele, entregou a literatura e disse assim: Jesus te ama, vai à igreja hoje à noite. E ele pegou aquela literatura e as palavras "vá à igreja hoje à noite"
não saiu mais da sua mente. Ele diz que pegou o copo, tentou beber, mas não conseguia. A mão endurecia e ele tentava e não conseguia. Mas havia alguém de joelho orando por ele. Havia alguém de joelho clamando por ele, e a face de Jesus estava sobre ele. E eu quero esta noite entregar uma mensagem profética para alguns que aqui estão. Não se preocupe, aquele que está em trevas não está perdido, a causa ainda não está perdida, a história ainda não acabou. A face gloriosa de Jesus continua espalhando a glória, a glória, a glória, a glória de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse: nós somos alcançados pelo conhecimento da glória de Deus na face gloriosa de Jesus. A face gloriosa de Jesus continua olhando o teu marido que não é crente. A face gloriosa de Jesus continua acompanhando o teu filho que está desviado. A face gloriosa de Jesus vai ter um encontro com alguém e a glória vai ser vista. A glória, a glória. Eu não sei o que Deus vai fazer para alcançar alguém por quem você está orando, mas eu vim aqui esta noite para lhe dizer: a glória de Deus vai ser vista, vai ser vista, vai ser vista. E quando alguém ver a glória de Deus em Jesus Cristo, não resiste e tem que declarar: Ele é o Filho do Deus vivo, e se rende aos seus pés. Através de Cristo, o homem vê a glória de Deus. Nós vemos isto em várias passagens bíblicas, que é bem conhecida. Então vou citar de maneira bem sucinta. Quando abrimos a nossa Bíblia em Marcos, no capítulo 14 e versículo de número 33, nós encontramos aquela passagem em que os discípulos estavam no mar por ordem de Jesus, e a Bíblia diz que o mar se levantou, as ondas, uma grande tempestade, e eles ficaram ali apavorados, até porque Jesus não estava no barco. E de repente eles olham para o meio do mar e vê um vulto que vem se aproximando, e vê alguém que vem se aproximando, e começaram a gritar: é a morte, é um fantasma. Mas não era não, era Jesus chegando, era Jesus se aproximando, era Jesus vindo com a sua face linda, com a sua face gloriosa, com a sua face majestosa, cheio da glória de Deus, para mostrar o poder de Deus àqueles discípulos. E a Bíblia diz que Pedro pede para andar também por cima do mar, se era Cristo, e ele anda, duvida, começa a naufragar, clama por Jesus, e a Bíblia diz que Jesus estende as mãos, o faz outra vez caminhar sobre o mar, e volta com ele, e vai com ele em direção ao barco, e diz aqui no versículo 33 do capítulo de número 14 de Mateus: e então aproximaram-se os que estavam, versículo de número 32 primeiro, diz assim, Mateus 14, 32, e quando subiram para o barco, o que foi que aconteceu, meus irmãos? Acalmou o vento. Diga comigo: quando Jesus subiu para o barco com Pedro, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Você está entendendo? Quando ele acalmou o vento, os que ficaram no barco reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Eles viram: esse homem tem algo diferente. Este homem que nós estamos seguindo,
Ele é diferente. E o que é que Jesus tinha diferente? O que é que Jesus tinha diferente? A glória, a glória, a glória, a glória de Deus na sua vida. Em Lucas capítulo de número 7 e versículo de número 16 mostra o momento em que eles viram a glória de Deus, os moradores da cidade de Naim. São textos bem conhecidos da igreja, mas eu quero usá-los para mostrar que se pode ver, que se confirma a glória de Deus na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 7 e o versículo 16, irmãos, conhecem a história de uma viúva que tinha um único filho e estava indo para o cemitério sepultar o seu filho, mas encontrou com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, chegando-se, falou para ela: não chores. Depois tocou o esquife e os que o levavam pararam. E disse Jesus então ao jovem: eu te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que o defunto assentou-se, começou a falar. Jesus o entregou à sua mãe. E aí todos viram a glória de Deus. Versículo 16 diz: e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Quando Jesus chega, chegou Deus. Quando Jesus chega, chegou a glória de Deus. Em Jesus se pode ver a glória de Deus. E eu pergunto: alguém tem dúvida que Jesus está aqui? Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho certeza. Jesus já está aqui desde o início. Jesus está, e Deus está mais uma vez visitando este lugar. Os moradores de Naim, em Jesus, puderam ver a glória de Deus. Mas vamos adiantar, para que eu possa entregar toda a mensagem que Deus colocou no meu coração. Mateus capítulo 27 e versículos 50 a 54. Repita, por favor. Na crucificação, no momento da morte de Jesus, se pôde ver a glória de Deus. Aleluia. Mateus capítulo 27 e versículos 50, do versículo 50 ao versículo 54. Veja que não só nos milagres, mas na hora da sua morte aconteceu algo tão glorioso que se pôde ver ali a glória de Deus. Mesmo açoitado, mesmo escarnecido, mesmo sofrendo, coroa de espinhos em sua cabeça, cravo nas suas mãos, nos seus pés, açoites em todo o corpo, mas a glória não deixou de aparecer em Jesus. Versículo 50 diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se de alto e tremeu e fenderam-se e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Medite comigo. O véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Diga comigo: foi a glória de Deus em Jesus. E tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Diga comigo: foi a glória de Deus manifestada em Jesus.
e abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. O que foi isto aqui, irmãos? O que foi isto? No momento da morte de Jesus, véu do templo rasgou, terra tremeu, sol escureceu, mortos ressuscitaram. Era Deus em Cristo dizendo: eu continuo sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus. Eu estou na cruz porque precisam, eu estou suportando tudo isto porque precisa, mas eu não deixei de ser Deus, ainda na cruz, mas a glória dele se manifestou. Porque em Cristo está manifestada a glória de Deus. Mas não acabou, não terminou. Tem até um hino, não é, que as irmãs cantam: mas não acabou. A glória de Deus não terminou. Já ouvimos aqui, ele ressuscitou, ele subiu à destra de Deus, ele continua manifestando a sua glória. Escute, escute, meu irmão, meu amigo, já está marcado o dia que aqueles que não querem reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, não querem reconhecer que Jesus é o Emanuel que veio para nos salvar, para nos tirar das trevas do pecado. Quem não quiser reconhecer a glória de Deus em Jesus, se quiser ou não, vai ter que reconhecer, porque está marcado o dia. Diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2 e o versículo 9 e 11, que Deus exaltou a Jesus sobremaneira, soberanamente, que deu a ele um nome que é sobre todo outro nome, para que um dia todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele, Jesus, é o Senhor, e Ele é o Senhor para quê? Porque para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai, aquele que morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, não acabou sua história não, Ele vai aparecer nas nuvens cheio de glória, com grande poder. E deixa eu te dizer uma coisa: nesse dia que Jesus aparecer nas nuvens, não é o dia do arrebatamento. O arrebatamento vai ser invisível, mas depois de 7 anos ele vai vir, e ele não vem sozinho não, ele vem com anjos, arcanjos, querubins, e vem também com os salvos, e vem também com a sua igreja, e vai aparecer. E quem não viu a glória de Deus em Jesus vai se dobrar e dizer: verdadeiramente este era o Filho de Deus, cheio de glória, cheio de graça e de verdade. Aqui esta noite há tantas pessoas que não têm a certeza de que vai estar com Jesus nesse dia, que Ele vai aparecer glorioso, vitorioso. E deixa eu dizer uma coisa para você glorificar: Ele não vai vir sozinho não, Ele vai vir com os crentes que foram arrebatados e estiveram com Ele nas bodas do Cordeiro. Quem vai estar lá? Quem vai estar também? Quem vai participar desta glória revelada em Jesus? Vê se alguém que está do teu lado não pode levantar a mão e convida esta pessoa para vir à frente, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, reconhecer que Jesus é cheio da glória de Deus, que em Jesus se pode ver Deus dizendo: eu quero te salvar, eu quero te perdoar, eu quero fazer uma obra grande na tua vida. É só crer, é só crer. Se creres, verás a glória de Deus. Quem crê esta noite? Quem crê? Quem crê? Quem quer aceitar Jesus como Salvador esta noite? Venha, venha. Onde está a primeira vida para Jesus? Onde está? Levante a mão. Eu quero orar por você.
venha vendo a glória de Deus em Jesus. Onde está? Eu sei que tem alguém que está tocado pelo Espírito Santo, aleluia, e que nesta noite quer passar a viver também para a glória de Deus, a primeira vida para Cristo. Onde está? Faça um sinal. Eu quero ver você, eu quero orar por você. A igreja está desejosa para explodir num grito de glória, porque você está entregando sua vida a Jesus. A primeira vida, onde está? Vem para Jesus, esse Jesus que veio manifestar a glória de Deus, esse Jesus que veio trazer a glória de Deus, esse Jesus que veio te tirar das trevas para a maravilhosa luz, em nome de Jesus. Onde está na primeira vida? Onde está? Em nome de Jesus. Vem, desce aí de onde estás e vem, traz a segunda vida. Onde está? A segunda, aleluia, a terceira, não é porque alguém já se entregou na live. A terceira vida, onde está? Venha para Cristo. Está vindo? Faça um sinal com uma de suas mãos. Terceira vida para Cristo, em nome de Jesus. Onde está? Ajuda, meu irmão, ajuda, trabalhe agora. Convida esta pessoa que está do teu lado, para que possa também a partir de hoje viver para a glória de Deus. A terceira vida, em nome de Jesus. Enquanto você vai se aproximando, eu quero terminar a mensagem meditando convosco sobre o último tópico. Diga comigo: a glória de Deus é manifestada através da criação. Segundo, a glória de Deus é manifestada através de Jesus. Mas a terceira forma, a terceira maneira, como a glória de Deus, aleluia, 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 preste atenção, nós já vamos terminar. E vamos fazer um trabalho aqui que o Espírito Santo colocou no meu coração. O pastor já me deu permissão, não é? Mas a terceira maneira, ou a terceira forma como a glória de Deus é manifestada, diga comigo, é através de nós. Será que você pode apontar para quem está do seu lado e dizer: a glória de Deus quer se manifestar, quer se revelar através da tua vida. Venha para Jesus esta noite. Venha. Olha, irmãos, quando eu meditava nesse terceiro ponto da mensagem, me veio um quebrantamento ao meu coração, porque eu pensei assim: meu Deus, a criação é tão grande, a natureza é algo tão grande, o céu, as estrelas, é algo tão grande. Jesus é algo tão grande, tão maravilhoso. Mas Deus revela a sua glória através da criação, através de Jesus, mas também através de mim, através de você. Escute, Deus mandou te dizer que assim como Ele determinou que a sua glória, sua grandeza, seu poder seja visto através da criação, seja visto através de Jesus, Ele mandou te dizer que também determinou que a glória dele a gente não merece isso não, a gente não é digno disso não,
Mas o mesmo Deus que determinou que a glória dele apareça nas nossas vidas é o mesmo Deus que diz: eu escolho as coisas que não são. Eu escolho as coisas simples. Eu costumo escolher aquilo que ninguém dá nada. Alguém quer comprar o que é bom e barato. Jesus é diferente, Deus é diferente. Ele compra o que não presta, pagando um preço bem caro. E se perguntar: por que tu estás me comprando? Ele diz: porque eu quero revelar a minha glória, manifestar. Irmãs, vocês estão declarando neste congresso, vivendo para a glória de Deus. Mas eu quero dizer o que Deus mandou, o que colocou no meu coração. A partir deste congresso, tem tanta coisa ainda para Ele fazer. Ele tem tanta coisa para manifestar a glória dele na sua vida. Assuma um compromisso esta noite: Senhor, eu me entrego, eu me consagro, eu vou fazer o que eu tiver de fazer, mas eu quero viver para a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Eu quero que outros vejam a tua glória. Quem deseja isto? Quem deseja viver para a glória de Deus? Quem deseja que a glória de Deus seja vista na tua vida? Você quer saber como a glória de Deus é vista através de nós? Eu anotei aqui, o Espírito Santo colocou no meu coração 3 maneiras, à luz da Bíblia, de como a glória de Deus é vista em nossas vidas, em nós. Abra a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 3 e versículo de número 18. Tem mais alguém para Jesus? Venha, para que a glória de Deus seja manifestada. Traz, irmãos, eu sei que há mais vidas aqui para Cristo esta noite. 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo de número 18. Glória a Deus. Está escrito: mas todos nós, como irmãos, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos o quê? Somos o quê? Quer que a glória de Deus se manifeste? Quer que a glória de Deus se manifeste na tua vida, o poder, a grandeza? Faça uma coisa: se permita ser transformado. Se permita ser transformada. Se permita mudar. Quantos permitem que Deus faça isso na sua vida? Levante sua mão e diga: transforma-me, muda-me. Somos transformados. E sabe o que é que acontece quando nós somos transformados? Abra aí a sua Bíblia. Mas todos nós, com cara descoberta, não é com aquele véu que Moisés colocava, porque o povo não podia ver a glória de Deus, o brilho de Deus no seu rosto, não. Paulo disse: a gente não cobre o rosto, não, a gente deixa brilhar para que vejam o brilho da glória de Deus. Com cara descoberta, refletindo como um espelho. Quando alguém olha para o espelho, quando olha para nós, vê é a glória do Senhor. Sabia que isso acontece com vocês, minhas irmãs? Vocês não têm dúvida, não é, de que a glória de Deus, ela reflete o vosso rosto. Não precisa ter dúvida de não, isso é comigo não, a glória de Deus reflete. A gente chega num lugar e a gente não precisa nem falar que é crente. Não acontece com a gente, né? Um dia um médico me perguntou: pastor Anísio, o que é que tem os crentes que a gente olha para eles e percebe que é crente? Porque você é crente, né?
Já aconteceu com você isso? Já aconteceu? Já aconteceu? O que é que acontece? Que quando o crente chega, você é crente? Eu sou. Me diga, por que você nem me disse que é crente? O médico me falou. E eu já vi que você é crente. Eu digo, é o senhor que está vendo. Foi o senhor que disse que viu algo, que reconheceu. E o que é isso? O que é? É a glória. É a glória. É a glória. E deixa eu te dizer que essa glória na tua vida incomoda tanta gente. Dela mana xandaravio. Ah, quanta gente não te diz, mas vê a glória. E é por isso que alguém, quando te vê, fecha a cara, torce a boca, porque não entende o mistério, não compreende porque você, passando por tanta coisa com aquele, com aquela, vivendo numa situação tão difícil, mas tem sorriso no rosto, canta, anda elegante, e alguém fica dizendo: o que é isso? É a glória, é a glória. A roupa não é de marca não, mas está elegante. O sapato não foi caro não, mas alguém olha e diz: está tão bonito. É porque tudo está envolvido na glória. Na glória. Até a bolsa que usa. Até a bolsa que usa. Um dia, uma das experiências que eu tive evangelizando, irmãos, saindo na campanha evangelizadora, que mais me marcou, era adolescente, bem jovem. Eu fui evangelizar uma senhora em dias de muita provação na minha vida. E o Senhor me deu palavras para aquela senhora, e ela foi tocada e disse: como é bonito, que mensagem, que coisa tão linda esta palavra. Mas você é da Assembleia de Deus, não é? Eu disse: sou. É a igreja que eu quero ser crente. É a igreja que eu quero ser crente, mas eu não tenho dinheiro para ser crente da Assembleia de Deus. E eu disse para ela: mas para que dinheiro? Porque a senhora está dizendo que para ser crente da Assembleia de Deus tem que ter dinheiro. Ela disse: porque eu moro perto de um templo da Assembleia de Deus. E quando dá 6:30 eu vou para o muro, porque eu acho tão bonito. As crianças tudo arrumadinho, até criança de paletó. As irmãs tudo elegante, com bolsa. Os homens de paletó. Não está vendo que eu não tenho dinheiro para andar com esse pouco, para andar como as mulheres da Assembleia de Deus, tudo com aquelas bolsas. Ah, se ela soubesse o que tem nas bolsas. O que é que tem nas bolsas? Cadê o que vocês trazem nas bolsas? Olha aí. Olha aí o que é que tem nas bolsas. Umas toalhinhas para chorar. É isso aqui, ó. Tem na bolsa. Aí porque usa isso aí, vem o Espírito, como está aqui escrito: mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, na mesma imagem de Cristo. E esta obra é o Espírito Santo que faz. A glória quem traz é o Espírito Santo. Aí ele deixa teu rosto bonito, ele deixa teu vestido bonito, ele deixa teu sapato bonito, ele deixa tua bolsa bonita. E todo mundo pensa: está cheio de dinheiro. Tá nada. É ela que está cheia da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. A glória, a glória,
A glória de Deus se reflete através da presença do Espírito Santo, e a presença do Espírito Santo está aqui, e a presença do Espírito Santo está bem presente neste lugar. Você, quem sabe, veio com um rosto cansado, um rosto angustiado, um rosto triste, mas quando voltar pelo caminho, alguém vai ficar olhando para você e dizendo: está diferente, está diferente. Quando você chegar em casa, o que foi que houve? A glória desceu, o Espírito Santo me envolveu, e eu estou refletindo a glória de Deus, a glória de Deus. Eita, meu Deus, quanta graça de Deus está sendo derramada. Olha, irmão, vai ter um pipoco do céu aqui antes do final desse trabalho tão grande, porque a glória de Deus vai descer com força. Diga comigo: a glória de Deus se manifesta através da minha vida, porque eu estou sendo transformado pelo Espírito Santo de glória em glória. Aí as pessoas observam você e vê a diferença e fica lhe acompanhando. Quantos olhos você tem para ver? Quantos olhos você tem para ver? Nós temos 2. E quantos olhos nos observam? Você sabe quantos olhos lhe observam? Mas olhe, tem gente que todo dia fica admirado com você. Olha, não lhe diz não, viu? Mas o teu amigo me mandou aqui para te dizer: tem gente olhando para você. Hoje, quando você voltar do culto, já tem gente lá na porta, já tem gente lá no muro, tem gente na janela para dizer: que horas ela chegou? Mas você vai passar com sua Bíblia, sua bolsa, e a pessoa vai dizer: oxe, está melhor do que ontem, está mais bonita do que ontem, está diferente. Até ruga desapareceu do rosto dela. Foi plástica, foi nada, foi o congresso com a glória de Deus. A gente já vai terminar. Tenha cuidado com o que você faz, tenha cuidado com o que você fala. Que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras. Diga para quem está do seu lado: tenha cuidado com as suas obras, tenha cuidado com a sua vida de santificação, porque a glória de Deus aparece na tua vida. Por isso que tem que ter cuidado, porque quando a gente acerta, não fala. Agora erre para você ver. Quando a gente faz as coisas certas, ninguém fala. O pecador, aquele que não serve a Jesus, sabe tudo o que a gente não deve fazer, mas não sabe tudo o que a gente deve fazer. Entendeu, irmãos? O pecador nunca vai lhe elogiar pelo que você fez de certo, porque tem coisa que ele não sabe que você tem que fazer, que ele não... Agora, se você errar, ele sabe tudinho que um crente não deve fazer. Se você falar o que não deve, ele vai dizer: e tu não és crente? Se você fizer alguma coisa que não deve, e tu não és crente? Se você se vestir como não deve, ele vai dizer: e tu não és crente? Aí complica. Mas enquanto você fizer o que tem que fazer, praticar as obras que tem que praticar, eles vão ver a glória e vão glorificar a Deus. Mas deixa eu terminar. Através de nós, a glória de Deus aparece pelo Espírito, pelas obras. Mas diga comigo:
a glória de Deus se manifesta na minha vida através das situações difíceis e até impossíveis que Deus resolve por mim. Você entendeu? Você entendeu? Às vezes tem situação que a gente, meu Deus, por quê? Aí Deus diz, é para minha. Quando Marta e Maria mandou chamar Jesus porque Lázaro estava enfermo, Jesus disse assim, esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Quando os discípulos passaram pelo século de nascença, perguntaram a Jesus, mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Se fosse eu, ia dizer assim, deixa de ser besta, deixa de falar da vida dos outros. Mas Jesus era manso, né, irmãos? Disse assim, nem ele, nem seus pais. Está vendo isso aí? Quando meu Neemias ficou doente, o diabo quis oprimir a minha mente com isto. Eu ia orar e via no templo matriz lá de Sirinhaém o caixão, os pastores chegando, a multidão chegando, porque Neemias estava morto. E eu me levantava e ficava com essa seta. E não dizia irmã Késia, mas ela dizia, você está perturbado com alguma coisa? Até que um dia eu disse, e ela deu uma risada. Não é para isso não. Não é isso que Jesus falou, não. Eu orei e essa seta saiu da minha mente. Mas ainda ontem eu estava lá no instituto onde a gente está fazendo um cursozinho, e chegou um irmão e perguntou, como está Neemias? E eu disse, está esperando o milagre de Deus. E quando disse assim, a glória se manifestou. Pá, pá, pá. Este caminho tem um propósito, e o fim é de vitória. Eu me alegrei também. Deus quer se manifestar naquela situação. Naquela situação. Naquela situação. Ah, como neste congresso tem mulheres aqui com situações que quem sabe você está pensando que é para a morte, você está pensando que não vai sair dela, você está pensando que não vai ver acontecer. Mas quando eu estava orando para vir aqui, Deus me disse, diga lá, minhas servas, que é para a minha glória. É para a minha glória. Quem tem aqui situações para Deus manifestar a sua glória? Fique de pé, fique de pé. Fique de pé. Quem tem aqui causas na sua vida, situações na sua... Só quem tem alguma causa impossível, que está orando já há tanto tempo e está dizendo, Senhor, por que isto? Deus vem com resposta neste último dia de congresso para te dizer, eu manifesto a minha glória através da presença do meu Espírito na tua vida. Eu manifesto a minha glória através das tuas obras, da tua vida de santificação. Mas Ele também te trouxe aqui para dizer, eu vou manifestar a minha glória nesta situação. Nesta situação. Faz uma coisa, minha irmã. Coloca a mão aí nessa irmã que está do teu lado e faz uma oração por ela. Uma vai orar pela outra. Uma vai orar. Agora ore falando, como nós oramos na Assembleia de Deus. Ore apresentando a sua irmã.
Ore, ore, ore. Quem pode cantar comigo enquanto as irmãs vão orando, orando, orando? Fecha os olhos, começa a orar aí. Começa a orar aí, porque a glória de Deus vai se manifestar nesta situação por quem você está orando. E eu quero lhe dizer, no próximo ano vai chegar gente aqui dizendo: a glória se manifestou, a glória se manifestou.